Olá, está começando o Momento Espírita. A existência de Deus é um enigma que tem atravessado os séculos da civilização na Terra. Por muito tempo, a ciência ignorou o tema, mas atualmente ela tem se ocupado dele. Para nos falar sobre as pesquisas científicas que têm provado a existência de Deus, está aqui conosco o Subprocurador-Geral de Justiça, Edmar Jorge Almeida. Edmar, seja muito bem-vindo ao Momento Espírita. Nós agradecemos a distinção da lembrança e estaremos sempre à disposição do Momento Espírita e daqueles que se ocupam de nos ouvir e observar. Muito obrigada. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu gostaria que você comentasse a seguinte afirmativa. As diversas explicações míticas da origem do universo, em várias épocas e civilizações da Terra, podem ser um indício para o embrião da prova da existência científica de Deus? Sem dúvida são. O ser humano, ao longo da sua historiografia, caminha do pensamento mágico para o pensamento lógico. Nesta caminhar, ele ocupa 4 vias fundamentais. O caminho ideológico, mítico, religioso, filosófico e científico. Curioso notar que desde os primórdios, é um dado sociológico universal e importante, a ideia inata de Deus é um fato que demonstra a existência desse indício. Quer dizer, desde o início, a ideia de Deus permeia todos os seres racionais. Então, realmente é um indício. Edmar, com a evolução da história, a gente chega na física quântica, né? E aí a gente tem uma ideia de que a física quântica parece ter suprimido Deus da dinâmica universal, assim como toda a metafísica, comparando um pouco com o que você descreveu na resposta anterior. Os aportes que mais nos aproximam da ideia de Deus hoje são exatamente da física quântica. Ao oferecer os princípios da causalidade descendente e da causalidade ascendente. A combinação desses dois princípios num ambiente de interconectividade, hoje tem levado alguns físicos quânticos, entre eles Amit Goswami, que já esteve no Brasil, a propor a comprovação da existência de Deus em laboratório. Então, a pergunta realmente é pertinente no sentido de apontar que a física quântica hoje talvez seja a área do conhecimento humano que mais nos aproxima empírica e objetivamente de Deus. Você acha que, além da física quântica, com o avanço das pesquisas, dos instrumentos tecnológicos, você acha que a física mecânica consegue chegar perto da prova de Deus? Algumas provas que poderiam estar confinadas no âmbito da física mecânica newtoniana ainda nos fornecem elementos muito importantes de convicção. Mas não se pode eliminar, curiosamente, nenhuma esfera do conhecimento humano nessa busca de Deus. Exatamente porque é a combinação exatamente desse conhecimento, chamado pensamento complexo, né, proposto por Edgar Morin, que nos leva a uma aproximação maior da ideia de Deus, da imagem, do conceito de Deus. Recentemente, numa publicação da Globo Ciência, descobriu-se que a espiral logarítmica que se encontra nos pequenos caracóis, no abacaxi, na flor do girassol e na Via Láctea são exatamente idênticas essas equações. Se elas são idênticas e são, inevitável concluir, expressão de uma inteligência, isso nos leva a admitir a pré-existência de uma inteligência e de uma ordem que pré-existe a tudo que percebemos no universo ou nos universos hoje, né?
Mas é interessante você comentar exatamente sobre essa ordem, porque o que nos parece, o que nos transparece quando a gente lê as pesquisas, é que os cientistas têm uma resistência muito grande em admitirem que algo pré-existia, algo, né? Não Deus nessa imagem hominal que a gente faz, mas algo existia antes do Big Bang, né? E que ordena esse universo. Na verdade, a resistência é natural, né? Aliás, Amit Goswami foi bombardeado num programa de televisão pelas maiores autoridades da física, da astronomia, da biologia no Brasil. E saiu-se airosamente, porque ao final ele conseguiu responder a todo mundo e deixar no ar a inquietação, a hipótese de que a reencarnação, a sobrevivência da alma e a interconectividade com Deus podem absolutamente ser verificadas em experiências de laboratório. Na medida em que cientistas, que a academia admita uma ordem pré-existente, inevitável a consequência que será a Deus. Origem dessa ordem, a causa dessa ordem, que alguns, como nós, chamam de Deus. E por que você acha que existe tanta resistência por meio da ciência? Porque Deus é considerado um objeto não cognoscível e, na verdade, não é. A ciência, desde 1561, com Francis Bacon, criou uma espécie de dogmatismo, né? Tudo que foge à verificação empírica e objetiva dos sentidos recebe, no mínimo, rejeição, né? Recebe resistência, em razão de não se poder aceitar como valioso, né? Como valioso conhecimento que não possa ser reproduzido em laboratório. Então, esse confinamento cientificista levou, inclusive, ao aprisionamento do pensamento humano. E hoje, já com as ciências do espírito, se abre um clarão em outra direção. Esse confinamento, na verdade, não nos permite voos mais altos do que aqueles que atingimos até hoje. E como a fragmentação do átomo, os fenômenos da embriogênese que convenceram Albert Einstein de que por trás daquele movimento celular de multiplicação das células, do surgimento da vida, havia alguma coisa. Da verificação de biólogos como Igor e Krishna Bogdanov, que em entrevista na Universidade de Paris com Jean Guiton, asseguraram que o acaso na produção ou na ocorrência da vida é uma hipótese que a ciência rejeita de maneira absoluta. Então, nós estamos caminhando de maneira muito rápida à associação dessas ideias do campo da astronomia, da matemática, da biologia, no sentido de admitir que há uma ordem pré-existente e esta ordem que revela uma causalidade oculta uma inteligência que a tudo se sobrepõe e a tudo ordena. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, ou qualquer outra denominação que se queira dar àquele que, na verdade, estamos hoje falando de Deus. O fato só de estarmos falando nele já estabelece uma conexão que hoje os neurocientistas estão verificando em experiências de laboratório, com tomógrafos de pósitrons. Explica melhor como é que é essa conexão para os telespectadores. Candace Pert, no livro Mente, Espírito, Corpo, Conexão, dá-nos notícia, inclusive ela teve muita dificuldade de afirmar a existência de Deus entre os cientistas norte-americanos, mas eles estão esbarrando com um fenômeno curiosíssimo, que alguns chamam de interconectividade na física quântica. No âmbito da doutrina espírita se chama princípio da interdependência, descrito por Emmanuel em Pensamento e Vida, que revela que na reunião de várias pessoas há um fenômeno da sincronicidade que não é resultado nem de uma das mentes, nem da associação de todas as mentes. O fato de nos unirmos em torno da ideia de Deus, do pensamento de Deus,
gera uma psicosfera diferente. Isso já está sendo avaliado, está sendo buscado, está sendo medido pela ciência. De onde viria essa nova intencionalidade, essa nova consciência, que estabelece uma diferença de conexão pelo fato só de ser referida, ou de ser pensada, ou de ser refletida? Então, bom, isso já faz um certo sentido, né? Porque hoje a gente sabe que, ou pelo menos parte da ciência já chegou a essa brilhante conclusão, de que quando a gente pensa em alguém, a gente estabelece um canal energético com esse alguém. Só que a gente pensa num alguém encarnado, sim. né? É interessante pensar em Deus, que é uma energia quintessenciada, Que tudo permeia, que está em todos os lugares ao mesmo tempo e tudo ordena, tudo sabe, tudo pode. Então, falando-se de inteligência, nós imediatamente nos referiríamos à síntese da inteligência. Inteligência é pensamento, sentimento e vontade. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas o mesmo conhecimento trazido por Leon Denis é hoje confirmado por Johann Hessen, professor de Filosofia dos Valores da Universidade de Colônia, na Alemanha. Em livro já publicado no Brasil pela teoria chamada Teoria do Conhecimento, pela editora Objetiva. Então, se a conjunção de pensamentos ou a emissão de um pensamento é capaz de produzir alterações táteis, concretas, substanciais no meio ambiente ou entre as pessoas entre as quais ele se manifesta, e isso hoje está comprovado em laboratório, e se esse efeito não pode ser atribuído nem a uma parte, nem ao conjunto das partes, se ela tem outra origem e vem de outro lugar, aquele princípio da causação descendente que identifica, segundo a física quântica, a existência de Deus ou de uma inteligência externa, está prestes a se revelar nesse âmbito. Quer dizer, hoje, falando de Deus, ele de alguma forma está presente, em que pese no plano sensorial não podermos percebê-lo imediatamente. Mas se dermos tratos a essa inferência, a essa dedução, a essa projeção, aos poucos nós vamos percebendo que o nosso ambiente muda e Candace-Pert, diante de uma plateia só de cientistas, chegou a afirmar que era possível sentir Deus. Edmar, qual o impacto, na sua visão, de se concluirmos a existência de Deus? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre a ciência e a existência de Deus. E quem responde para nós é o Subprocurador-Geral de Justiça, Edmar Jorge Almeida. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com o Subprocurador-Geral da Justiça, Edmar Jorge Almeida, sobre a ciência e a existência de Deus. Edmar, no bloco anterior, a gente vinha discutindo sobre todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e que estão chegando à conclusão da existência de Deus, dessa energia e tudo. Eu gostaria que você comentasse com os nossos telespectadores o que, na sua opinião, acontecerá, né,
porque não é no condicional, as pesquisas vão chegar à existência de Deus, quanto se conseguir provar por meios científicos a existência de Deus. O efeito imediato é a quebra do orgulho humano, né? Supor ou imaginar que seja detentor de todo conhecimento, de todo poder, de todas as soluções. Na medida em que se quebra esse paradigma, nós vamos imediatamente ter que aceitar que há uma ordem superior, que há uma unidade, que essa unidade é eterna, que submete todos os seres e todas as coisas, num ambiente regulado por leis, leis que são perfeitas, regidas pela sabedoria e pela justiça inacessível, incorruptível. Diante de um cenário como esse, todos nós seremos levados a admitir a necessidade da autorreforma. Não poderemos mentir nem para nós mesmos, porque já não será possível. Diante desse foco irradiador de toda a verdade, de toda pureza, de toda beleza, de toda harmonia, de toda a ordem que se pode imaginar. E no âmbito pessoal, assim, por que o homem precisaria de Deus? Assim, de que maneira isso impacta na vida de cada ser humano, ou impactaria? As perguntas que não tinham sido respondidas até hoje, nem na filosofia, nem na ciência, nem na religião, de maneira completa e plena e de consenso universal, é de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Nesse sentido, a admissão, a aceitação da existência de Deus, que hoje é parte da concepção da grande maioria da população humana, levar-nos-ia a esse estado de solução das inquietações humanas que são de sempre e ainda não foram explicadas. Na verdade, nós estamos procurando explicações, mas os fenômenos abstratos não admitem explicações. Como assim? Eles só admitem a compreensão. Explicação é o que a ciência pode dar no desdobramento, na fragmentação de um átomo. Ele decompõe o fenômeno e o recompõe. Nos fenômenos do espírito, os fenômenos abstratos, o que há é adição de significados. À medida que evoluímos, as nossas noções acerca dos valores fundamentais, dos princípios, por exemplo, da liberdade, da fraternidade, da solidariedade, vão recebendo aportes e conteúdos que ampliam a dimensão deste conceito. Então, o fenômeno abstrato, tal qual estamos agora lidando, né? Que na verdade não é um fenômeno, é a fonte de causação de tudo, mas no âmbito do abstrato, não adianta buscar explicações, definições. Nós podemos nos permitir apenas a deduzir compreensões, âmbito de abrangência que nos pacifique a alma no sentido e na direção das soluções que buscamos todos, em torno do supremo anelo que é sermos felizes. Nenhum de nós será feliz apartado de Deus, desconectado da natureza, desconectado do próximo, do outro, porque isso não é possível. Nós nascemos como sistemas abertos e dependentes de troca. Está lá no Livro dos Espíritos isso, questão 132. E nesse sentido, a interconectividade hoje tão apregoada pelos físicos quânticos e revelada já por Emmanuel há muito, é o princípio que regula as existências humanas e não humanas e das coisas em todos os lugares e em todos os tempos. Interessante, nós estamos aqui discutindo sobre todas essas constatações, né, da existência de Deus, né? Só que a gente vê que essas explicações, essas informações não são tão populares. Você não vê isso na mídia do dia a dia, né? Você está nos contando aqui para uma mídia que é diferente, né? Que não é o noticiário da noite nem o da manhã, né? Você está comentando com a gente, mas isso não faz parte ainda do dia a dia das pessoas. Por quê, na sua opinião?
São cogitações de uma ordem que não é acessível à maioria das pessoas, né? Mas como o Pai a ninguém abandona ou exclui, na verdade, as conclusões da inteligência hoje têm se aproximado muito dos reflexos do sentido. Então, se não é possível compreender, definir Deus como objeto da ciência, da filosofia ou da religião, é possível senti-lo. E é curioso notar que essa imanência, essa inerência da concepção de Deus ocupa o conhecimento humano em todas as áreas, inclusive no popular, né? Aliás, mais no popular do que em qualquer outro lugar. Como nas músicas de Roberto Carlos, ou do Zeca Pagodinho. Sim, também. Para irmos assim mais ainda. amplo. Ou de Lulu Santos, repetindo Heráclito, né? 5 séculos antes de Cristo, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Esse eterno vir a ser, que nos revela que tudo e todos caminham sempre para melhor, já é uma expressão de um Criador cuja perfeição está cada vez mais difícil duvidar. E é interessante porque você estava me explicando, contando para os nossos telespectadores, né, como é que as pesquisas acontecem, né, assim, e é tudo do ponto de vista, como você mesmo disse, do ponto de vista abstrato. E agora você estava comentando sobre do ponto de vista sentimental, né? Como será aliar razão, emoção e fé? Essa conexão, ela está se dando por várias vias, né? Se Deus é a inteligência suprema, e se a inteligência se manifesta pelo pensamento, pelo sentimento e pela vontade, é inevitável que elas caminhem juntas. No passado só se falava numa inteligência racional. Se mediam as pessoas pelo QI. Depois passaram a medir pelo QE. Da emoção. Coeficiente emocional, né? Com pesquisas que se atribuem a Daniel Goleman, mas na verdade já muito antes, desde 1984, um brasileiro, o professor Luiz Machado, já tinha uma tese a esse respeito e fundou uma nova ciência, a hemotologia. Nós, biologicamente e espiritualmente, representamos essa estrutura. Somos, na verdade, pensamento, sentimento e vontade, tal qual concebeu Leon Denis, e hoje a filosofia alemã confirma, né, na teoria do conhecimento de Johann Hesse. Não há em nenhum momento um divórcio, uma separação absoluta entre a capacidade de pensar e de sentir, de emocionar-se, de mobilizar-se pelas emoções. E como diz Emmanuel, né, com o governo da vontade, essa oscilação vai fazendo com que essas asas da ascensão suprema, pensamento e sentimento, aos poucos vão se equilibrando até atingirmos níveis superiores de percepção, compreensão e satisfação pessoal acerca do que é existir. E é interessante porque a gente está agora, a sua resposta esteve no cotidiano, né, na individualidade das pessoas. Como será admitir a existência de Deus para as grandes situações mundiais, para as grandes situações nacionais, políticas, econômicas? Alguns teóricos da teoria do poder e da sociologia já estão apontando para isso, né? As lideranças do futuro emergirão dos ambientes filantrópicos. Isso hoje já é buscado com os chamados gerentes de intuição pelas grandes corporações do mundo. São aquelas pessoas que, por uma sensibilidade especial, percebem as inquietações do mercado, do chamado mercado, a nova catedral, né? Uhum. E buscam satisfazer exatamente esses anseios. Por que será que reencarnação, obsessão, mediunidade está vendendo tanto no ambiente cultural para se repetir em novelas, livros, filmes, nacionais ou não, em todo o mundo? Esse é um dado importante.
de que essa consciência se aproxima de maneira muito rápida e absolutamente inevitável. Nos parece que essa progressão nos permite antever um resultado muito próximo dessa eclosão dessa consciência, que modificará a todos e a todas as instituições. Todos serão afetados, sob o ponto de vista individual ou coletivo, ou mesmo organizacional, no sentido da construção de instituições que controlem, regulem ou administrem os interesses coletivos. Agora eu vou inverter um pouco o raciocínio, né? E fazer quase uma fábula, né? Porque assim, a gente não teria capacidade de se imaginar no lugar de Deus. Mas assim, é interessante você pensar que Ele pré-existe, tem nos acompanhado até aqui, e eis que nos demos conta que Ele existe. Por que Ele necessitaria de que nós o reverenciássemos, que nós o crêssemos? Na verdade, ele não precisa disso, né? Ele não necessita da nossa crença. Na verdade, nós é que necessitamos dessa nova visão. Porque, em verdade, compreender ou atingir níveis superiores de contato com Deus é crescer em sabedoria, sensibilidade e poder. Por isso Jesus disse que nós somos deuses, deuses em potência. Na medida que nos aproximemos dessas esferas superiores, pelo aperfeiçoamento progressivo das nossas almas, participar da criação com um poder cada vez maior é uma necessidade incoercível em cada um de nós. Diz a teoria do poder, Diogo Figueiredo Moreira Neto, né? O poder tende a expandir-se, sempre infinitamente. E como todos somos centros de poder, a nossa destinação é a glória. Ou seja, aproximarmos-nos tanto desse poder de Deus que um dia sejamos infinitos nessa possibilidade. E não deve existir algo mais felicitador que poder compartilhar essa criação. Sem dúvida. Edmar, muito obrigada pela sua participação no Momento Espírita. Nós aqui agradecemos. Na verdade, o Espiritismo ainda não foi contestado por nenhuma descoberta, por nenhuma proposta científica de ponta que tenha sido recentemente trazida ao público, né? Na verdade, a doutrina dos espíritos, certa vez perguntaram a Chico Xavier, porque é um desdobramento lógico, né? O espiritismo é a religião do futuro? E nós, para encerrar, dizemos, não, o espiritismo é o futuro das religiões. Na verdade, é nesse âmbito do conhecimento, que é profético, inclusive, né? Desde o século XIX vem afirmando coisas, postulados, princípios e valores que só agora a ciência e a filosofia estão confirmando, é um caminho redentor para todos nós. Sem dúvida. Muito obrigada, Edmar. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Muito grata.